Pouco tempo depois, a mulher comenta que a habilidade de ser e de encontrar quem ela queria era muito útil, mas mesmo que tentasse, ela não conseguia encontrar a pessoa que tanto sonhava reencontrar. Mesmo assim, a mulher fala que para controlar todo o poder que ganhou fazendo um contrato com Seiri, ela tinha que passar pelas portas da morte, mas ainda não havia chegado nesse nível. De repente, ela ouve uma voz mandando ela não se mexer, e a mascarada fica surpresa, pois não havia sentido a presença daquela pessoa. Vicker diz que se ela não respondesse suas perguntas, ele iria matá-la. Então ele pergunta o que ela era, pois tinha um cheiro de um demônio e de um humano ao mesmo tempo. A mulher responde que era ambos. Vicker faz outra pergunta, questionando como a subordinada de Dantalion ainda estava viva, mas a mulher responde que a garota não era subordinada de Dantalion e que ele a roubou dela. Então Vicker pergunta se Seiri era o nome do cadáver de elite com quem a mulher fez um contrato, e a mascarada pergunta o que ele fará se for. Então Vicker dispara uma flecha em sua direção, mas ela consegue desviar. Vicker declara que irá matá-la. Sem perder tempo, a mulher usa sua magia para convocar soldados esqueletos para atacar, mas ela fica ressentida ao perceber que também convocou os cadáveres das crianças. Ao ver isso, Vicker pede desculpas e dispara outra flecha, que abre um buraco na parede enquanto destrói os esqueletos, criando uma nuvem de poeira. Saindo da nuvem de poeira, a mulher tenta se defender dos ataques de Vicker enquanto protegia Rose. Quando os dois finalmente se firmam no chão, a mulher pergunta qual era sua relação com a tribo dos Balates. Vicker responde que era um caçador da tribo. Furiosa, a mulher diz que irá matá-lo e avança contra ele. Enquanto desvia dos ataques, Vicker comenta em pensamento que agora que havia se aproximado mais, podia notar que a mulher tinha um cheiro mais humano do que de demônio. Esse fato o intrigava, pois quando um cadáver de elite fazia um contrato, ele normalmente possuía a pessoa, mas com essa mulher era diferente. De repente, Vicker acaba sendo empalado pelo ataque da mulher, que começa a zombar dele. Mas para sua surpresa, Vicker destrói os espinhos com facilidade. Então ele comenta que depois de lutar contra ela por um tempo, percebeu que essa mulher era muito mais fraca do que os outros cadáveres de elite. Então ele diz que vai matá-la. Rapidamente, a mulher convoca um golem para atacar Vicker, mas seu verdadeiro objetivo era usar o golem como distração, enquanto preparava sua magia de fogo para acabar com a luta. No entanto, Vicker saca Beelzebub e facilmente corta o golem em dois. Vendo aquela aura dos Baskerville, a mulher percebe algo e tenta cancelar sua magia. Sem hesitar, Vicker usa a sétima presa dos Baskerville e se choca contra a magia da mulher, criando uma enorme explosão. Quando as consequências do ataque se dissipam, Vicker olha para a mulher, surpreso ao vê-la sofrendo de contrafluxo de mana. Ele estava se perguntando por que ela estava tentando cancelar sua própria magia. Com a cabeça baixa, a mulher apenas murmura que não a deixe. Vendo isso, Vicker comenta que mesmo não sabendo por que ela fez um contrato com um demônio, todas as mortes tinham uma história. Em seguida, ele ataca. Naquela noite, Vicker erguia Beelzebub e em seguida, ele ataca a mulher mascarada. Entretanto, Rose apareceu e ficou na frente dela para protegê-la. Isso deixou Vicker surpreso, pois não tinha ninguém a controlando, já que sua mestre estava derrotada. Então aquele morto-vivo fez aquilo sozinho, sem ter nenhuma consciência. De repente, Vicker ouviu uma voz ao longe e percebeu que era a professora Sandy, acompanhada de guardas. Aproveitando esse momento de distração, Rose conjurou um círculo de teletransporte para fugir com a mulher. Vendo isso, Vicker tentou atacar, mas Rose se colocou novamente na frente, recebendo o golpe. As duas se teleportaram, e quando os guardas e Sandy chegaram ao local, não havia mais ninguém. Isso deixou Sandy irritada, colocando a culpa nos guardas por terem se atrasado. No entanto, ela viu a máscara dele no chão e comentou que o havia perdido. Enquanto isso, Vicker havia fugido com sua forma de cachorro. No dia seguinte, na academia, Anna estava anunciando que o grande evento da temporada de festival havia chegado. O tema do clube de jornalismo naquele ano era uma casa mal assombrada, o que deixou todos empolgados. Então Anna falou que agora fariam um sorteio para definir o que cada um iria vestir. Enquanto todos participavam, Vicker pensava sobre o que tinha acontecido. Não ter matado o oitavo cadáver naquele momento, quando ela estava sem todo o seu poder, havia sido um erro. Em suas lutas contra os cadáveres passados, ele necessitou de ajuda, então sabia que não poderia lutar contra Seiri caso ela recuperasse seu poder. Para derrotá-la e estar preparado para as batalhas futuras, precisaria completar a sétima presa e se tornar um mestre espadachim. A sétima presa, conhecida como a emboscada espreita, era chamada junto com a sexta presa de emboscada dos dentes de siso gêmeos horizontais. Essa técnica exigia a compreensão de princípios complexos, conforme descrito no livro de esgrima. Para alcançar a sexta presa, o usuário precisava matar suas emoções, mas para a sétima presa, era necessário recuperá-las. Vicker não entendia isso completamente, mas sabia que precisaria de uma abordagem diferente da que havia aprendido enquanto era um cão de caça. Ele se perguntou como Hugo havia se tornado mestre da espada. Enquanto isso, Dolores tirou no sorteio a fantasia de caçador noturno. Anna pergunta se Dolores queria trocar, mas Dolores recusou, dizendo que gostava daquela roupa. Quando chegou a vez de Vicker, ele ficou em choque com o que pegou, deixando as
meninas curiosas. No dia do festival, Tudor, Sancho, Sancler e até mesmo Pig estavam chamando pessoas para irem em seu bar. Dois alunos se apaixonam por Pig, mas Ana avisa para eles não flertarem com os membros do clube. E de repente, alguém chama Dolores, que estava fantasiada como caçador noturno. Era o professor Vence. Ele reclamava que Dolores estava fantasiada de um criminoso imperial. Dolores respondeu que gostava daquela roupa. Vendo isso, Vence desistiu, comentando que mesmo sendo seu conselheiro acadêmico, não tinha o direito de escolher o que ela vestia. Tudor estranhou ver o professor Vence no festival. Pig explicou que os professores deveriam se fantasiar e visitar as barracas sob sua responsabilidade para aumentar os lucros. Mas Vence não gostava nada daquilo, pois os preços não eram bons. Em seguida, Dolores trouxe sua comida, e ele comenta que aquilo parecia que tinha uma péssima qualidade e que tinha sido feito de qualquer jeito. Ele não tinha nenhuma expectativa daquilo estar bom. No entanto, ele se assustou, pois aquilo estava tão bom que parecia que um chefe profissional havia feito. Vence pergunta se eles haviam contratado um chefe de cozinha, mas Dolores diz que não, e que o cozinheiro era alguém do clube, alguém que Vence conhecia muito bem. O cozinheiro era Vikir, que estava fantasiado de bruxa. A academia tinha uma tradição onde durante o festival, os homens tinham que se vestir de mulher e as mulheres tinham que se vestir de homem. Por causa disso, Vikir teve que se fantasiar de bruxa enquanto trabalhava na cozinha. Pig chega na cozinha e informa que havia 8 pedidos de salsicha grelhada com vegetais e bolinho de arroz para 5 pessoas. Vikir diz que havia entendido. Então vemos que o bar deles estava sendo um sucesso, já que tinha tantas pessoas esmagando os funcionários. Enquanto cozinhava, Vikir pensava que não esperava ter a oportunidade de preparar as mesmas comidas que fazia durante a Era da Destruição. Quando essa era começou, se tornou difícil encontrar comida boa para comer. Por isso, os soldados tiveram que aprender a transformar qualquer coisa comestível em algo saboroso, como tornar alimentos não comestíveis em comestíveis, saber cortar as partes venenosas dos vegetais e até transformar carne estragada em nova. Nessa época, Vikir até usava seus companheiros como cobaias. Um bom exemplo era uma batata de morgue, que tinha um cheiro forte de terra e com uma textura que parecia uma borracha de areia, mas se cortada em pedaços pequenos, temperar com sal e vinagre e fritar com outros ingredientes, seu cheiro forte de terra sumia e a textura melhorava bastante. Vendo como Vikir estava vestido, Dolores e o professor Vence comentam que perderam a cabeça por alguns momentos por ver ele vestido com aquela fantasia. De repente, Bianca apareceu, perguntando o que Vikir estava fazendo na cozinha. Ela disse que era um grande desperdício deixá-lo ali, já que com seu rosto bonito, ele facilmente atrairia vários clientes. Porém, Tudor apareceu, dizendo que a cozinha iria morrer sem Vikir nela. Logo, os dois começaram a discutir sobre quem ficaria com Vikir. Enquanto isso, um jovem mascarado sorri ao observar Vikir. Ele libera sua aura, que Vikir sente, e ao olhar para aquele homem, ele pergunta o que Osiris Le Baskerville fazia ali. Na parte de trás de um galpão, vemos Osiris conversando com Vikir. Vikir pergunta o que seu irmão estava fazendo ali, e Osiris responde que era um dever o irmão mais velho proteger o mais novo. Ele continua, dizendo que tinha alguém com muitas saudades de Vikir. De repente, alguém fantasiado de coelho pula nele, o abraçando. Era Poméria, que chorava ao abraçar seu tio. Osiris explica que Poméria estava com saudades de Vikir, por isso Hugo pediu para ele trazê-la. No entanto, Vikir comenta que Hugo estava apenas usando Osiris como guarda-costas. Osiris comenta que Pomerian tinha maior autoridade dentro do clã, como na vez em que ela mencionou gostar de chocolate de sangue, o que fez Hugo massacrar todas as feras do lado oeste apenas para criar uma plantação de cacau para ela. Mas Pomerian começou a fazer birra por estar com saudades de Vikir e chegou a fazer uma greve de fome, que durou apenas 2 horas até Hugo ceder e permitir que ela acompanhasse Osiris. Enquanto Osiris falava, Vikir prestava mais atenção em sua expressão. Ele estava prestes a se tornar um mestre espadachim, o que significava recuperar suas emoções, e parecia que ele já estava conseguindo. Pouco depois, vemos Pomerian dormindo nas costas de Osiris, que pede para Vikir visitá-la mais vezes enquanto estiverem ali. Vikir concorda, e Osiris fala que o mercado que Vikir abriu junto ao clã Messimadinaro estava indo muito bem. Antes de Vikir sair do clã para ir para a academia, foi criado um grupo chamado Comissão de Investigação dos Assuntos Anteriores, que Osiris supervisionava exclusivamente. Esse grupo revelou as transgressões entre os Baskerville e os Messimadinaro. Como consequência, os Baskerville pediram desculpas oficialmente ao clã Messimadinaro. Até mesmo os membros do clã envolvidos nessas transgressões foram decapitados. Com isso, Cindy abandonou seu ódio pelos Baskerville e se aliou a eles, mas apenas ela sabia se realmente os perdoou ou não. No fim, Osiris revela que veio entregar algo para Vikir. Ele mostra uma carta e um anel, e comenta que esse anel foi encontrado perto do local onde mataram Andromálios. Como o anel parecia ter uma habilidade única, Hugo decidiu dá-lo a Vikir, que teve a maior contribuição na luta contra o demônio.
demônio. Viker reconhece que essa era a habilidade de barreiras de Andromários, algo muito útil para ele. Então Osiris diz que a carta era algo que Hugo gostaria de falar com seu filho, o que deixa Viker chocado. Osiris tranquiliza ele, dizendo que também recebeu uma carta de Hugo. Então Osiris se vai, e pede que Viker leia a carta com calma. Ao abrir a carta, nela estava escrita que Hugo gostaria de compartilhar como ele havia se tornado um mestre espadachim, pois ele sabia que Viker e Osiris estariam tentando completar a 7ª presa. Isso surpreende Viker, pois significava que Hugo sabia de sua verdadeira força, mas ao ler o método, ele fica tão irritado que esmaga a carta. Enquanto isso, Bianca estava chateada por ter que ir atrair mais clientes sozinha, mas de repente, ela fica surpresa, pois 2 mulheres lindas acabaram de passar por ela. Então vemos que essas mulheres eram Seiri e Rose. Enquanto o festival continuava, vemos Seiri e Rose em uma barraca de comida. Rose parece ter adorado as comidas que comprou. Vendo sua felicidade, Seiri acariciava sua cabeça, enquanto observava as pessoas ao redor. Ela se lembrou de que aquele era um festival de Halloween, e começou a se perguntar se aquele incidente não tivesse acontecido, e ela não tivesse assinado um contrato com um demônio. Será que estaria na academia aproveitando esse festival ao lado do homem que amava? No entanto, ela não tinha tempo para esse tipo de pensamento. Havia algo que precisava confirmar. Seiri se lembrou do Caçador Noturno, um vilão que apareceu de repente na capital, e começou a aterrorizá-la. Pelo que observou, ele sabia sobre os 10 cadáveres de Elite, e parecia estar atrás do demônio em seu corpo. Foi por isso que veio ao festival, pois considerou que seria o lugar perfeito para ele aparecer. Ela se recordava do estilo de luta do Caçador Noturno, e da aura vermelha que ele emanava, que era idêntica à que ela viu naquele dia. Seiri precisava confirmar suas suspeitas, mas só conseguiria isso se tirasse sua máscara. No entanto, não sabia o que fazer caso o Caçador Noturno fosse realmente quem ela pensava. Seiri estava tão ansiosa para poder encontrá-lo. De repente, alguém apareceu atrás dela, e disse que ela deveria parar de pensar em coisas complicadas, e deixar tudo com ela. A voz vinha de uma mulher de cabelos brancos e um par de asas nas costas. Essa era a verdadeira 8ª cadáver de Elite. Olhando para Seiri, a mulher comentou que o que ela estava fazendo era contra o contrato que haviam firmado, que em troca de poder usar os poderes dela, Seiri poderia possuir seu corpo quando ela morresse, mas por apenas 1 hora. A mulher se afastou, alertando Seiri para parar de tentar manipulá-la. Vendo ela se afastar, Seiri sorriu, e então revelou sua verdadeira forma. Ela começou a falar com a mulher sobre sua solidão, mencionando que todos que ela amava estavam desaparecendo. Seiri também mencionou como aquela mulher havia apunhalado o coração de seu tio, que a amava tanto. Mas graças a Seiri, ela pôde ver sua querida irmã novamente, e além disso, ter a chance de reencontrar aquele que tanto amava. No entanto, a mulher respondeu que mesmo com esse poder, a pessoa que ela amava e se preocupava não podia ser encontrada. Esse foi o principal motivo pelo qual ela assinou o contrato com Seiri, mas mesmo procurando por toda a montanha Le Rouge, não conseguiu achá-lo. Então ela avisou que não iria mais se conter agora que finalmente encontrou uma pista sobre seu amado. Com isso, Seiri ficou surpresa ao perceber que a consciência da mulher era mais forte do que esperava. De repente, ela sentiu uma forte sensação de perigo, e percebeu que vinha de um caçador de demônios que estava por perto. Imediatamente, avisou a mulher para fugir, pois havia um caçador de demônios extremamente poderoso por perto. Contudo, a mulher ignorou o aviso, e correu em direção à barraca, deixando Seiri surpresa. Enquanto avançava, pensava que finalmente poderia ver quem tanto desejava. No entanto, ao chegar, encontrou apenas uma mulher vestida como o Caçador Noturno. Por um momento ficou surpresa, mas logo percebeu que era apenas uma fantasia. Entretanto, isso lhe irritou. Então a mulher conjurou um grande círculo de mana, que cobriu todo o festival. De dentro dele, convocou seus soldados esqueletos, causando pânico entre as pessoas. Ninguém esperava que alguém usasse magia negra dentro da capital, pois isso era um grande tabu. Rapidamente, Dolores usou seus poderes divinos para purificar os esqueletos, e ordenou que Ana chamasse o professor, garantindo que iria controlar a situação. A mulher nota que Dolores sabe usar poder divino, então ordena que ela saísse de seu caminho, pois tudo o que queria era ver o Caçador Noturno. Ao ouvir isso, Dolores perguntou qual era o interesse dela no Senhor Caçador Noturno. A mulher ficou intrigada com a forma como Dolores se referiu ao Caçador Noturno, e perguntou qual era a relação entre os dois. Dolores respondeu que eles eram almas gêmeas. Isso enfureceu a mulher, que jurou mandar Dolores para o submundo e transformá-la em um morto-vivo. Dolores se prepara para revidar. No entanto, os soldados foram destruídos. Dolores olhou e viu que Sancler era responsável. Dolores alertou Sancler para fugir, mas ela respondeu que seus instintos diziam que essa era uma batalha que precisava enfrentar. De repente, uma nuvem de chamas negras as atacou. Rapidamente, ambas se defenderam, e a mulher continuava falando que queria encontrar o Caçador Noturno. Enquanto Dolores e Sancler ainda estavam chocadas com o poder da inimiga, ouviram passos. Subitamente, da nuvem de fogo, algo avançava em direção à mulher. Finalmente, o verdadeiro Caçador Noturno apareceu, e ela ficou feliz ao vê-lo. Mas sem hesitação,
ele a atacou ferozmente. Olhando para o rastro de destruição, todos estavam chocados com a cena diante deles, enquanto Rose comia alegremente seus lanches. Dolores refletia sobre o que havia acontecido, concluindo que o caçador noturno havia levado aquela mulher para outro lugar para evitar que mais pessoas se machucassem. Então ela começou a rezar para que ele saísse vivo dessa batalha. Enquanto isso, em uma floresta distante, a mulher encarava Vikir e dizia que haviam se encontrado novamente. Mas Vikir respondia que aquele seria o último encontro entre os dois, pois não pretendia deixá-lo escapar como da última vez. A mulher pediu que ele esperasse, pois queria conversar primeiro, mas Vikir não se importava com suas palavras. Ele só queria acabar logo com aquele demônio. De repente, vários soldados estavam se aproximando, então ele pega o anel de Andromários e o ativa. Com isso, os dois foram transportados para outro local, um espaço cercado por espadas e com duas enormes estátuas. Ao vê-las, Vikir percebeu que eram Osíris e Hugo, ambos mais jovens. Ele então concluiu que aquele espaço era uma manifestação da mente de Seth-Le Baskerville, que havia sido possuído por Andromários. A mulher percebeu que uma das estátuas representava o patriarca dos Baskerville, confirmando suas suspeitas. Ela então pediu que o caçador noturno tirasse a máscara, pois queria confirmar algo. Em seus pensamentos, refletia que devido ao contrato feito com Ciri, ela não podia remover sua própria máscara, e nem revelar quem realmente era. Entretanto, Vikir não estava disposto a escutá-la, e começou a atacá-la freneticamente. Seus golpes incessantes colocavam pressão sobre a mulher, que não conseguia acompanhar seus movimentos. Sem alternativa, ela pediu mais poder a Ciri, que a alertou de que isso custaria 12 horas do seu dia. Sem hesitar, a mulher aceitou o preço. Com o acordo selado, ela conjurou vários braços de mortos-vivos para imobilizar Vikir. Em seguida, mais mortos-vivos surgiram para arrancar a máscara dele. Entretanto, Vikir se libertou e massacrou suas invocações. Então a mulher pediu mais poder, e Ciri avisou que o custo seria 16 horas. No entanto, ela não se importou e invocou uma cobra esquelética gigantesca, que foi destruída com facilidade. Desesperada, pediu ainda mais poder, mas de nada adiantava. Apesar de sua frustração, Vikir começou a estranhar o comportamento da mulher. Ela não tentava feri-lo, seu único objetivo parecia ser remover sua máscara. Determinada, a mulher pediu mais poder. Ciri alertou que o custo agora seria de 22 horas, mas sem hesitar, ela invocou um conjunto de almas, e as lançou contra Vikir. Exausta, finalmente conseguiu imobilizar o caçador noturno. Ela pediu para que ele tirasse sua máscara. Entretanto, Vikir conseguiu se libertar, mas acabou se ferindo. Observando suas feridas, a mulher não conseguia entender por que ele queria matá-la com tanta determinação. Ela se perguntava o que ele teria vivido para odiar tanto assim os demônios. Mesmo assim, ela manteve sua esperança, conjurando uma muralha de esqueletos. Ela reflete que apenas gostaria que ele a reconhecesse. Isso era o que ela mais desejava. Então Vikir começa a falar. Ele comenta que o motivo de ela estar tão obcecada em tirar sua máscara, ou o motivo de os olhos dela demonstrarem tanta tristeza, seria porque ela gostaria de lhe contar algo, mas não podia. Então, ele soca a muralha, assustando a mulher, e com um peteleco, a máscara dela se quebra. A mulher se lembra de que esse mesmo evento já havia acontecido no passado. Então Vikir retira sua máscara, e diz que fazia muito tempo que eles não se viam. Camus Morgis. Finalmente, após 3 anos, Vikir van Baskerville e Camus Morgis haviam se reencontrado. 3 anos antes, no castelo do clã Morgis, vemos as empregadas conversando sobre como Camus não tinha comido e passou a noite chorando. Outra empregada comenta que isso foi causado pelo que aconteceu na floresta, onde muitas pessoas morreram ou ficaram feridas ao tentarem resgatá-la. No entanto, o verdadeiro motivo de Camus estar desse jeito era porque um dos mortos foi Vikir van Baskerville. De repente, enquanto elas conversavam, alguém cria uma bolha de água ao redor da cabeça das empregadas. O responsável era Adolphe, que ficou irritado com as empregadas por fofocarem sobre Camus de maneira tão descarada. Então ele as solta, e diz que da próxima vez as mataria. Em seguida, Adolphe vai até o quarto de Camus, e ao entrar, percebe uma atmosfera sombria. Camus estava encolhida debaixo dos lençóis. Então Adolphe se senta na beirada da cama, e diz que a mãe de Camus estava preocupada por saber que ela não estava comendo. Mesmo ouvindo isso, Camus não conseguia parar de se culpar, pois se ela não tivesse sido capturada pelos bárbaros, Vikir não teria morrido contra a aranha gigante. E agora que ela tinha perdido sua irmã e seu noivo, não havia motivo para ela viver. Vendo sua amada sobrinha naquele estado, Adolphe abraça, e diz que agora o valor da vida de Vikir e Rose estava vinculado ao valor da vida de Camus. Por isso, ela devia viver por eles. Ouvindo essas palavras, Camus começa a pensar em algo, e vai até uma gaveta para pegar papel e caneta. Depois começa a desenhar um círculo mágico, enquanto fala sobre uma fórmula mágica. No entanto, ela estava com muita fome, e pede comida ao seu tio. Algum tempo depois, Camus está sentada à mesa ao lado de seu tio, e de sua mãe, Respane Morgis.
Respawn comenta que estava preocupada com Camus ao saber que ela não comia nos últimos dias, mas Camus responde que não a preocuparia mais com esse assunto. Em troca, ela pede permissão para usar o exército dos Morgues para realizar uma busca pela floresta. Adolphe se opõe, mas Respawn concorda, desde que Camus coma direito. Quando Adolphe pergunta o motivo, ela responde que podia ver o quanto Camus estava determinada, e que tudo o que podia fazer era esperar que sua filha desistisse sozinha. Com isso, Camus morde um pedaço de carne, mas logo passa mal, e vomita. Adolphe fica preocupado, mas Camus diz que estava tudo bem, e que iria comer tudo. Enquanto comia, ela ainda estava se culpando com o que havia acontecido com Vikir, comentando que sua morte não era justa, e ela estava determinada a mudar essa injustiça. No Salão da Escuridão, vemos Snake Morgues, feiticeiro-chefe do clã e líder do Salão da Escuridão. Ele pergunta o motivo de Camus estar em seu salão. Retirando seu capuz, Camus declara que deseja se juntar ao Salão da Escuridão. Ouvindo isso, Snake fala que enquanto o Salão da Luz representava os Morgues na superfície, o Salão da Escuridão era sua sombra, onde realizavam experimentos com magia negra. Ele comenta que Camus deveria saber o que significava entrar em seu salão. Ela responde que estava preparada para abandonar tudo, seja seu tio, sua mãe ou seus direitos como vice-matriarca. Snake menciona que soube que Camus estava usando o exército para buscar algo na floresta, e pergunta se ela pretendia usar magia negra para ressuscitar Vikir. Camus responde que sim, e menciona querer fazer uma ressurreição perfeita. Isso surpreende Snake, que percebe que Camus pretendia usar magia negra ancestral, uma arte proibida tanto no Império quanto no próprio clã Morgues. Diante disso, ele declara que não aceitará Camus no Salão da Escuridão. Ouvindo isso, Camus comenta que terá que aprender sozinha. Vendo que ela estava controlando um espírito, Snake reflete sobre o quão genial Camus era por aprender algo desse nível sozinha. Por fim, ele comenta que ela era tão talentosa quanto sua mãe. Com isso, ele aceita Camus como sua discípula, e afirma que ali sua palavra era absoluta. Então Camus se ajoelha e aceita Snake como mestre, declarando que não se importava em perder tudo, se isso significasse que poderia ver Vikir mais uma vez. Debaixo das paredes do palácio do clã Morgues, existe um lugar longe dos olhos do Império e da família Morgues, um lugar que ficava 600 andares abaixo do palácio. Era um lugar que só os membros do Salão da Escuridão sabiam de sua existência. Esse era o Salão 666. Neste salão, Camus aprendia magia de necromancia com Snake. Então vemos ela convocar com sucesso um soldado morto-vivo. Snake comenta que não esperava que ela já tivesse aprendido tanto, mas em pensamentos, ele reflete que nem fazia tanto tempo que Camus entrou no Salão da Escuridão, e ela já havia evoluído muito. Nesse tempo, muitas emoções inundaram a mente de Snake, como carinho, ciúmes, medo, afeto e até solidão. Ele pensa que Camus era muito parecida com sua mãe, o que o faz questionar se aceitar Camus no Salão da Escuridão teria sido um erro. De repente, ele ouve Camus dizer que seu poder ainda não era suficiente para fazer uma ressurreição completa. Isso faz Snake comentar que ela queria muito isso, mas as chances de fazer uma ressurreição completa eram baixas, e mesmo que por milagre conseguisse, havia o perigo de a pessoa ressuscitada enlouquecer. Mesmo assim, Camus responde que não tinha com o que se preocupar, pois a pessoa que ela queria ressuscitar tinha a alma mais forte que ela conhecia. Vendo isso, Snake começa a se perguntar o que ele via nessa garota teimosa. Então a cena muda para Adolphe, que reclamava com sua irmã por ela ter deixado Camus entrar no Salão da Escuridão. Mas Respawn responde que havia dado liberdade a Camus para escolher entre a luz e a escuridão, e como ela escolheu sozinha, Respawn não podia fazer nada. Mesmo assim, Adolphe não queria que Camus andasse com Snake, mas Respawn comenta que Snake não era o tipo de pessoa que machucaria Camus. Então ela diz que a conversa acabou, e Adolphe apenas aceita. Então a cena volta para Snake e Camus, onde ele pergunta se Camus conhecia a origem do clã Morgues. Camus responde que não. Então Snake conta que a história do clã Morgues começou com um mortuário em um necrotério. O clã Morgues existe desde a época em que os humanos aprenderam o conceito de clã, o que significa que os Morgues tinham uma linhagem muito longa. O principal trabalho deles era encontrar os corpos dos mortos e entregá-los aos familiares. Talvez por passarem tanto tempo com os mortos, os Morgues ganharam a habilidade de falar com eles. Essa era uma habilidade que ainda tinham, pois no passado a magia negra estava conectada aos Morgues desde o nascimento. Os magos negros eram seres que procuravam a verdade, mesmo entre os portões da morte. Ouvindo isso, Camus comenta que eles só tinham que se conectar com essa origem, mas Snake diz que isso seria apenas uma imitação de um mago negro. Ele adverte que ela devia tomar cuidado com a morte, e complementa dizendo que os magos negros eram os que mais a desprezavam. Então ele diz a Camus que antes de entender a morte, ela
precisava aprender sobre a vida, pois um verdadeiro mago negro amava a vida mais do que qualquer coisa, e era o único que olhava para a morte com simpatia ao tentar entendê-la. Camus comenta que os magos negros pareciam mais com santos. Então ela pergunta por que Snake se juntou ao Salão da Escuridão. Com isso, Snake pensa em Adolphe e Respane, e no fim, apenas responde que a luz não podia viver sem a escuridão, do mesmo jeito que a escuridão não podia viver sem a luz. Os dois tinham que coexistir para que houvesse equilíbrio, mas isso só deixa Camus ainda mais confusa. Dias depois, Camus corre animada até Snake, e lhe mostra um desenho de círculo mágico que ela completou. O desenho surpreende Snake, e Camus comenta que finalmente havia terminado o círculo de ressurreição completa. Snake estava impressionado, pois não consegue ver nenhum erro nele, e pode confirmar que era perfeito. Para um mago negro, quanto mais fundo no abismo da escuridão ele estivesse, mais forte seria. Era por isso que Snake se perguntava o quanto Camus havia se afundado no abismo para chegar nesse nível. Então Camus pede sua ajuda para melhorar o círculo mágico, e Snake comenta que o Vicar devia ser muito importante para ela, enquanto pensa que Camus ainda tinha uma luz brilhante em seu interior, diferente dele, que com o passar dos anos ficou com o coração tão escuro quanto o abismo. Quando ela responde com um sorriso que Vicar era mesmo muito importante, Snake sorri também, concordando em ajudá-la, enquanto pensa que Camus era melhor do que ele. Pouco depois, Snake pergunta a Camus como ela pretende ressuscitar Vicar sem ter o corpo dele. Então Camus responde que pediu ao clã Baskerville um pouco do cabelo de Vicar junto com um pouco de sangue, e que também reuniu a alma de todos os mortos do incidente. Com isso, Snake entende o plano de Camus, e diz que se houvesse restos do corpo, a alma seria traída até ele, o que ajudaria na ressurreição. Os dois começam a desenhar o círculo mágico no chão, e quando terminam, se posicionam em seus devidos lugares. Snake pergunta se não estavam fazendo tudo muito rápido, mas Camus diz que já esperou demais. Eles começam a magia, e Snake percebe que não há nenhuma falha no círculo. Ele se pergunta se realmente poderia deixar sua marca no caminho da magia negra. De repente, algo surgiu no meio do círculo. Ao perceber que era Vicar, Camus tenta correr até ele, mas algo dá errado. Uma grande quantidade de energia começa a se espalhar pelo local. Camus é atingida, o que deixa Snake desesperado, ao perceber que ela estava sofrendo de contrafluxo de mana. Enquanto perde a consciência, Camus pensa que falhou. Quando Camus finalmente abre os olhos, ela está em um local escuro, onde só há uma passagem. Ela entende que no fim, também morreu. Mesmo achando que sua magia era perfeita, ela falhou. Ela aceita sua morte, pensando que pelo menos não sentiu dor. Mas, de repente, Snake aparece, e comenta que o motivo de ter ido para o Salão da Escuridão não foi por escolha própria. Ele era apenas alguém que não podia viver na luz, que não conseguia estar com sua família, e por isso preferiu ficar nas sombras todo esse tempo. Mas vendo os sentimentos de Camus por Vicar, ele começou a se perguntar se as coisas poderiam ter sido diferentes, caso tivesse sido tão corajoso quanto ela. Então ele empurra Camus na escuridão, enquanto diz que espera que ela encontre seu amado um dia. Em seguida, Snake atravessa a passagem, e vemos ambos no chão. No entanto, Snake estava morto, enquanto Camus só conseguia observar o corpo de seu mestre. Já havia se passado bastante tempo, e Camus continuava deitada naquele salão destruído, já que não conseguia mover seu corpo. Isso fez com que ela se perguntasse se esse era o preço que tinha que pagar por usar magia proibida. Mas ela sabia que iria morrer, e ninguém poderia salvá-la, pois não havia ninguém que soubesse desse lugar secreto. Mesmo assim, ela aceitou sua morte, pensando que já não tinha mais motivos para viver, mesmo sabendo que seu mestre morto acharia isso ridículo. Mas para Camus, seu único arrependimento era não poder ver Vicar novamente. Talvez ela poderia encontrá-lo no outro mundo. De repente, Camus ouviu uma voz dizendo que ela queria viver. Camus pensou que estava alucinando, mas a voz falou que não era uma alucinação. Camus pergunta se aquilo era um demônio, pois já tinha visto em um livro. A voz confirma, em seguida, e pergunta se Camus queria fazer um acordo em troca de ser salva com seu poder. Mas Camus recusou, pois não queria mais viver. Então a voz perguntou o que ela queria. Ao analisar o círculo mágico no chão, o demônio fala que se Camus firmar um contrato, ela poderá reviver quem quisesse, pois essa era sua especialidade. Camus se lembrou de seu mestre, que disse que esperava que ela se reencontrasse com Vicar. Pensando nisso, ela aceitou o acordo, dizendo que não poderia desistir. No castelo dos Morgue, Adolphe e seus subordinados foram até a entrada do castelo, onde Adolphe ficou emocionado ao ver sua amada sobrinha de volta. Logo ele perguntou o que tinha acontecido com ela nesses últimos dias, mas Camus simplesmente o ignorou, dizendo que estava cansada. Sayre zombou daquela atitude, dizendo que era triste que Camus ignorasse seu tio, que se preocupava tanto com ela. Mas Camus mandou que ela se calasse e mostrasse que era útil, senão quebraria o contrato que fizeram. Pelo acordo, em troca de Sayre emprestar seu poder a Camus, Camus deveria ceder seu corpo a Sayre por um dia, enquanto sua mente entrava em sono profundo. Foi assim que Camus acabou se tornando o 8º cadáver. Graças a esse contrato, Camus ganhou duas habilidades. A primeira
primeira era encontrar a alma de quem quisesse, e a segunda, reviver os mortos. Com isso, Camus pôde trazer sua prima de volta à vida. Mas, para sua surpresa, nem mesmo a habilidade de Ciri foi capaz de encontrar a alma de Vikir. Mesmo assim, Camus não queria desistir. O tempo passou, e Camus usou o treinamento isolado como desculpa. Durante o dia, evitava sua família enquanto cuidava de Rose, e à noite procurava por Vikir. Com o tempo, se tornou mais distante de seu tio, de sua mãe e de toda a família. Mas tudo o que queria era ver Vikir mais uma vez. Até que certo dia, Dantalion apareceu em seu esconderijo procurando por Ciri. Esse foi o dia em que Rose desapareceu. Tudo o que Ciri disse foi que Dantalion queria um servo, então levou Rose. Isso deixou Camus irritada, mas Ciri explicou que quando Dantalion escondia sua presença, era difícil encontrá-lo. Mesmo furiosa, Camus decidiu não discutir mais. Então, no dia em que foi buscar Rose, um milagre aconteceu. Naquela noite, ela finalmente encontrou quem tanto procurava. Voltando ao presente, Camus chorava ao ver o rosto de seu amado depois de tanto tempo. Ao vê-la, Vikir comentou que ela tinha mudado muito, mas Camus estava perdido em seus pensamentos. Ela queria fazer tantas perguntas. Mesmo assim, ela não disse nada, pois ainda queria ser a mesma mulher que Vikir conheceu. Então Vikir perguntou o que aconteceu para Camus fazer um contrato com um demônio, mas ela não respondeu. Em seus pensamentos, Camus sabia que não tinha mais tempo. Quando dormisse, Vikir teria que lutar contra Ciri sozinho, mas ela não permitirá isso, já que ela não tem mais nenhum arrependimento. Então agradeceu a Vikir por tê-la reconhecido, e lhe deu 100 pontos. Em seguida, conjurou vários espinhos ao seu redor, decidida a tirar a própria vida para ajudá-lo, e com lágrimas nos olhos, pediu para Vikir viver uma vida feliz pelos dois. Então ela se atacou. Para sua surpresa, Vikir a protegeu, e comentou que sabia que ela não podia falar sobre os demônios por causa do contrato. Havia notado isso ao ver que ela não estava tentando matá-lo, mas sim avisá-lo. Então Vikir disse para Camus não se preocupar e deixar tudo com ele, pois ele nunca perderia para um demônio. Então vemos que Ciri assumiu o corpo de Camus, e agora a verdadeira batalha estava prestes a começar. Ciri fala que era um prazer conhecer Vikir, já que Camus nunca parava de falar dele. Vikir pergunta onde estava Camus. Ciri responde que Camus estava dormindo dentro dela, pois tinha o direito de possuí-la por um dia. Então Ciri pergunta por quanto tempo Vikir pretendia abraçá-la, e vários soldados esqueletos tentam atacar Vikir, que rapidamente se afasta. Enquanto isso, Ciri comenta que como Vikir tinha a habilidade de barreira de Andromários, ele devia ser o caçador de demônios que o matou. Ela diz que não esperava que o homem por quem Camus tanto esperava fosse um caçador de demônios, mas também achava tudo isso estranho, pois não deveriam existir humanos que conhecessem a existência dos 10 cadáveres de Elite. Mesmo usando seu olho demoníaco, ela não conseguia encontrar a alma de Vikir, então pergunta se ele era desse mundo. Mas vendo que Vikir não respondia, ela começa a falar de como Camus estava desesperada para reencontrar seu amado, a ponto de se interessar por magia proibida de ressurreição. No fim, ela falhou e passou dias trancada, sem conseguir se mexer, até Ciri encontrá-la. Ciri achava engraçado o fato de Camus considerar uma demônio como ela sua esperança, mas ela também comenta que era triste ouvir os pensamentos de Camus ansiando por Vikir enquanto se culpava por tudo o que aconteceu. Ao ouvir isso, Vikir avança contra Ciri. Entretanto, Vikir para sua espada antes que encoste nela, pois sabia que se matasse Ciri, Camus também morreria. Com isso, Ciri convoca um esqueleto gigante, dizendo que Vikir não teria coragem de matar a mulher que esperou tanto por ele. Vikir consegue escapar do ataque, e em seguida, tenta cortar o esqueleto, mas a criatura não sofre nenhum arranhão. Ciri comenta que era impossível um simples graduado conseguir cortar sua magia verdadeira. O esqueleto ataca Vikir, o lançando contra a parede, enquanto Ciri afirma que ele não tinha chance de enfrentá-la, e agora, ele morreria por suas mãos. Mas Vikir não estava ouvindo nada do que ela falava, ele apenas se culpava, pois foi por sua culpa que Camus mudou seu futuro. Ela deveria se tornar uma grande heroína, mas abandonou tudo apenas para salvá-lo. Vikir sabia que para matar um demônio, era preciso matar seu hospedeiro. Isso era algo que ele já sabia há muito tempo. Então Vikir se pergunta por que disse que não perderia para um demônio. Ele pensa que foi apenas para confortá-lo em seus últimos momentos, já que essa era a explicação mais plausível por ter dito algo que não poderia cumprir. Enquanto isso, Ciri usa sua cauda para agarrar Vikir pela perna, comentando que ele estava pensativo demais durante uma luta. Então o arremessa contra a estátua de Osíris, mas Vikir apenas continuava pensando que para salvar o mundo, ele teria que matar Camus. Se não fizesse isso, a humanidade entraria na Era da Destruição. A escolha era óbvia, mas se houvesse alguma possibilidade, mesmo que pequena de salvá-la, ele faria de tudo para agarrá-la.
Seiri comenta que não sabia como seus companheiros haviam perdido para alguém tão fraco. Ela então imbui energia em suas garras e perfura Vikir, dizendo que ele era o culpado pelo atraso na abertura dos portões para o mundo demoníaco. Vendo que Vikir ainda não havia desistido, ela diz que ele ainda queria salvar Camus, mas que não passava de um humano fraco esperando por um milagre. Ouvindo isso, Vikir agarra os chifres de Seiri e comenta que um milagre era uma boa ideia. Então ele dá uma cabeçada nela e começa a falar, esperando que Camus ouvisse. Ele dizia que não podia matar Seiri e salvá-la ao mesmo tempo, então pedia que Camus lutasse contra o contrato, pois aquele contrato vinculado à alma de Camus não era absoluto, ela podia quebrá-lo, por ser um gênio da magia. Vikir sabia que sua alma seria queimada por ir contra o contrato, mas prometia que mataria o demônio antes disso. Ele a chamava, dizendo que juntos criariam esse milagre. Ao ouvir isso, Seiri chuta Vikir, o fazendo voar para longe. Então ela desce ao solo, dizendo que transformaria Vikir em um soldado morto-vivo para substituir seus dois companheiros que ele matou, e que Vikir seria aquele que destruiria a humanidade. Mas Vikir responde que a mataria. Em pensamentos, ele diz que não esperava que aquela carta estranha fosse sua única esperança. Ele não podia deixar de achar estranha aquela situação, pois nunca esperou receber ajuda de seu pai nesta vida. Vendo Seiri se aproximando, ele saca Beelzebub, pensando que também nunca pensou em se tornar um mestre espadachim, não por ambição, mas por alguém. Na carta que Hugo escreveu para Vikir, dizia que Hugo sabia que como um graduado, Vikir no máximo só conseguia exibir uma sétima presa incompleta, pois para atingir a perfeição dessa técnica o usuário tinha que ser um mestre espadachim. Então Hugo decidiu escrever o método que ele usou para atingir esse nível. Ele conta que antes de Vikir nascer, e ele perder as pessoas mais importantes de sua vida, Hugo se dedicou desesperadamente à espada, tentando se tornar um mestre espadachim, pois nessa época ele era só um graduado de alto nível, mas não importava o quanto ele treinasse, ele não era capaz de quebrar a barreira entre os níveis. Isso o deixou em desespero, mas sabendo que ele só tinha uma chance de se tornar um mestre espadachim, Hugo procurou na biblioteca do clã algum livro que o ensinasse o caminho de um mestre espadachim. Foi então que ele encontrou um livro escrito por um mestre que quis passar seus ensinamentos para a geração futura. Nesse livro ele fala o caminho para se tornar um mestre espadachim, que diferente de um graduado que para alcançar esse nível a pessoa tinha que abandonar suas emoções. Para se tornar um mestre, a pessoa tinha que recuperar suas emoções. Agora com essa informação, Hugo tentou reaver suas emoções de maneira forçada, mas logo percebeu que isso tinha graves consequências, pois quando estava irritado ele acabava sorrindo, quando estava alegre ele franzia as sobrancelhas. No fim, essa maneira bagunçou as emoções de Hugo. Então, para saciar sua sede por poder que não podia ser saciada por sua espada, Hugo usou sua influência para ter vários filhos para aumentar a força do clã, e seguindo as regras do clã, Hugo os levou para o berço das espadas. Foi nesse dia que Hugo viu algo que despertou suas emoções pela primeira vez em muito tempo, pois ele não entendia por que uma criança tão pequena, que não sabia de nada no mundo, estava lutando tão desesperadamente pela sobrevivência ao ponto de aguentar a dor do rio em seu jovem corpo. Isso fez o coração de Hugo sentir várias coisas naquele dia, como a alegria de ter um filho talentoso, a raiva por ter mandado alguém tão jovem para um lugar tão perigoso, e o prazer de pensar no futuro dessa criança. Foi só no dia seguinte que Hugo percebeu que tinha se tornado um mestre da espada, a força que ele tinha, e agora sua amada neta Poméria. Isso tudo foi lhe dado por seu filho. Então Hugo explica que o caminho de um mestre espadachim estava no quão bem o espadachim podia sentir essas emoções complexas. Mas Hugo sabia que Vikir era capaz de se tornar um mestre. No fim da carta, ele deseja boa sorte ao seu amado filho. Voltando para a batalha, Vikir estava tendo dificuldades na batalha, pois ele tinha que pensar em como iria se tornar um mestre espadachim sozinho, pois ele não poderia depender do poder da santa. Era como Hugo falou, Vikir podia ter tristeza ou raiva nele, entretanto, não era capaz de entender sobre a alegria e o prazer. Seiri se sentia superior, mas ao ver a expressão de Vikir, ela volta a atacá-lo. Sem conseguir se defender, Vikir é atingido e lançado para longe, mas sem desistir, ele corre até Seiri e usa a sétima presa, mas seu ataque não é capaz de perfurar a armadura do demônio. Sorrindo, Seiri agarra Vikir e o joga no chão com uma grande força. Ela comenta que não sabe o que ele estava tentando fazer, mas diz que um inútil nunca iria aguentar até o final e quebrar seu contrato. Com isso, Seiri invoca várias mãos que prendem Vikir no chão. Em seguida, conjura uma enorme mão para esmagar Vikir e pergunta se ele aguentaria isso. Então a enorme mão esmaga Vikir, enquanto cria uma onda de choque pelo lugar. Uma enorme cratera foi criada. Vikir estava exausto, havia perdido muito sangue e até mesmo um braço, mas ainda continuava vivo. Isso surpreende Seiri, que comenta que mesmo com todos esses ferimentos, Vikir ainda se levantava, e pergunta se ele era realmente um humano. Em pensamentos, Vikir comenta que até ficar de pé estava difícil, e nem mesmo a regeneração da salamandra estava funcionando agora. Mas se lembrando do que prometeu a Camus, ele se esforça para se levantar.
levantar. Entretanto, algo surpreendente acontece. Camus estava resistindo ao contrato de Sayri, que dizia que sua alma seria despedaçada por quebrar o contrato. Mas Camus a ignora e pede para Vikir se apressar, pois não aguentaria por muito tempo, e se ele falhasse, ela acabaria se tornando a bainha para sua espada. Vikir sorri, e comenta que só uma heroína faria piada em um momento desses. Sorrindo, Camus pede para Vikir mostrar a versão dele que ela costumava amar. Então Sayri retoma o controle do corpo. Ela estava furiosa e ataca Vikir com suas invocações. Entretanto, Vikir destrói todas com facilidade, surpreendendo Sayri. Em seus pensamentos, Vikir comenta que agora era capaz de entender o que era ter um coração cheio de emoções. Ele estava feliz por saber que Camus não o havia esquecido, furioso por saber que tinha arruinado o futuro dela, triste por vê-la sofrer por sua causa, e sentia prazer em poder ter um reencontro perfeito com ela. Agora ele estava ali com ela, somente por ela. Então sua aura se solidifica. Vikir havia alcançado o Reino Supremo. Com a 7ª presa, ele corta Sayri, e logo em seguida, cria 7 divisões no céu. Todos os humanos usam óculos coloridos que impedem de verem a verdade, mas aqueles que conseguem tirá-los passam a enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente, e até mesmo a cortar o que antes consideravam impossível. Esses seres que alcançaram o Reino Supremo são chamados de Mestres da Espada. Graças a Vikir ter alcançado esse reino, ele pôde cortar a ligação espiritual do contrato de Camus com Sayri, que estava desaparecendo desesperada por morrer sem poder cumprir sua missão. Enquanto isso, Vikir podia sentir que seu corpo tinha uma energia diferente de quando havia entrado forçadamente nesse nível antes, usando o poder da Santa, como se tivesse renascido. Ele sentia que todos os seus sentidos haviam superado os limites humanos, mas ainda estava preocupado com Camus. No entanto, cansado da batalha, Vikir finalmente cai, desejando em pensamento que Camus estivesse bem, e esperando pelo tão aguardado reencontro. Com o desmaio de Vikir, a barreira se desfaz, e os dois voltam ao mundo normal. A bolinha de pelos fica desesperada ao ver Vikir desmaiado. De repente, Rose aparece, e alerta a bolinha de pelos. No entanto, ela somente pega Camus, pronta para partir, mas logo Vikir acorda, e comenta que já que Rose estava ali, significava que Camus estava bem. Mesmo querendo se reunir com ela, Vikir sabia que nenhum dos dois podia permanecer muito tempo naquele lugar. Então ele entrega algo a Rose, e pede que diga a Camus que se ela quiser vê-lo, terá que ir até aquele lugar. Com isso, Rose se vai, levando Camus junto. Algum tempo depois, todos ainda estavam impressionados com a selvageria da luta do caçador noturno. Eles admitiam que não conseguiriam lutar contra aqueles dois. De repente, Vikir aparece, surpreendendo a todos. Dolores pergunta onde ele estava, já que não o viu em lugar nenhum. Antes que Vikir responda, os trigêmeos Baskerville aparecem, reclamando de ele ter sumido enquanto os ajudava, o que faz todos entenderem que ele estava ajudando as outras turmas. Depois disso, Vikir se perguntava se Camus estava bem, e comenta que estaria esperando para reencontrá-la. Enquanto isso, em um castelo em ruínas, Camus sai de dentro de uma bolha negra, e comenta que por Sayri ter enlouquecido e quebrado o contrato, seu corpo agora estava um trapo. Em seguida, ela se chama de idiota por ter pensado que Vikir estava morto, mas ao se lembrar de que ele chegou ao seu limite apenas para não machucá-la, comenta que ele a valoriza muito. Camus agora estava feliz por poder lutar ao lado de Vikir, em vez de fugir como antes. Ela diz que eles haviam conseguido, pois não desistiram. Ela comenta que Vikir era um homem digno, e pergunta se Sayri concorda. Camus comenta que agora havia recuperado totalmente o controle de seu corpo, mas não entendia como Sayri ainda estava viva mesmo após Vikir quebrar o contrato. Sayri explica que graças a Camus ter violado o contrato, ela sofreu uma penalidade, e por isso Sayri conseguiu salvar um pequeno fragmento de sua alma. Com isso explicado, Camus aprisiona Sayri em sua magia, dizendo que agora poderia matá-la. Desesperada, Sayri implora para que não a mate, dizendo que faria qualquer coisa. Camus então exige todo o poder e autoridade de Sayri, afirmando que agora ela era a mestra, e Sayri sua escrava. Sem escolha, Sayri concorda. Sayri pergunta o que Camus fará agora. Camus fala que abrirá o portal demoníaco, o que anima Sayri, mas logo Camus diz que estava brincando. Em seguida, afirma que primeiro precisa se recuperar, e depois tentará consertar o que destruiu. Agora que sabia que Vikir estava vivo, Camus comenta que precisava anunciar a morte de Snake, lamentando o ocorrido. Mas ela o agradece, pois foi graças a ele que pôde reencontrar o amor de sua vida. Olhando para o broche com o símbolo da Academia Colossal, Camus comenta que ao entrar lá agora, ela será a Júnior de Vikir. Com um sorriso, Camus comenta que no dia que reencontrar Vikir, ele será todo dela.